O que fazer para ter a bênção? Segundo Crônicas 7. Neste capítulo temos a resposta de Deus à oração de Salomão. Sua resposta pública pelo fogo do céu, que consumiu os sacrifícios, verso 1, com o qual os sacerdotes e o povo foram muito afetados, versos 2 e 3. Por esse sinal da aceitação de Deus, eles foram encorajados a continuar as solenidades da festa por 14 dias, e Salomão foi encorajado a seguir todos os seus desígnios para a honra de Deus, versos 4 a 11. Sua resposta particular de boca em boca, em um sonho ou visão noturna, versos 12 a 22. A maioria dessas coisas que tínhamos antes em 1 Reis 8 e 9. A graciosa resposta de Deus a Salomão, versos 1 a 11. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. Ofereceu o rei Salomão em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para deles se utilizar nas ações de graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Os sacerdotes que tocavam as trombetas estavam defronte deles, e todo Israel se mantinha em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali prepararam os holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque, no altar de bronze, que Salomão fizera, não podiam caber os holocaustos, as ofertas de manjares e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Assim, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel, com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Amate até ao rio do Egito. Ao 8º dia, começaram a celebrar a festa dos tabernáculos, porque, por 7 dias, já haviam celebrado a consagração do altar. A festa durava 7 dias. No 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para suas tendas, e todos se foram alegres e de coração contente por causa do bem que o Senhor fizera a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. Aqui está a graciosa resposta que Deus imediatamente deu à oração de Salomão. O fogo desceu do céu e consumiu o sacrifício. Desta forma, Deus testificou sua aceitação de Moisés, Levítico 9 verso 24, de Gideão, Juízes 6 verso 21, de Davi, 1 Crônicas 21 verso 26, de Elias, 1 Reis 18 verso 38. E, em geral, aceitar o holocausto é, na frase hebraica, transformá-lo em cinzas, Salmo 20 verso 3. O fogo desceu aqui, não após a matança dos sacrifícios, mas à hora da oração. Este fogo indicava que Deus era glorioso em si mesmo, pois nosso Deus é um fogo consumidor, terrível mesmo em seus lugares santos. Este fogo, irrompendo, como é provável, da densa escuridão, tornou ainda mais terrível, como no Monte Sinai, Êxodo 24 versos 16 e 17. Os pecadores em Sião tinham motivos para temer aquela visão e dizer: quem dentre nós habitará perto deste fogo devorador? Isaías 33, verso 14. E ainda, gracioso a Israel, pois este fogo, que poderia tê-los consumido com justiça, fixou-se no sacrifício que foi oferecido em seu lugar e consumiu aquilo, pelo qual Deus lhe significou que aceitou suas ofertas e que sua ira se afastou deles. Vamos aplicar isso ao sofrimento de Cristo. Quando aprouve ao Senhor moê-lo e fazê-lo sofrer, por mostrar sua boa vontade aos homens, lançando sobre ele a iniquidade de todos nós. Sua morte foi a nossa vida, e ele foi feito pecado e maldição para que pudéssemos herdar a justiça e a bênção. Esse sacrifício foi consumido para que pudéssemos escapar. Aqui estou eu, deixe-este seguir em seu caminho. Para a santificação do Espírito, que desce como fogo, queimando nossas concupiscências e corrupções,
aquelas bestas que devem ser sacrificadas ou seremos destruídos, e acendendo em nossas almas um fogo sagrado de afeições piedosas e devotas, sempre para ser mantido queimando no altar do coração. A evidência mais segura da aceitação de nossas orações por Deus é a descida do fogo sagrado sobre nós. Nossos corações não arderam dentro de nós? Lucas 24, verso 32. Como evidência adicional de que Deus aceitou a oração de Salomão, a glória do Senhor ainda encheu a casa. O coração que está assim cheio de uma santa admiração e reverência pela glória divina, o coração ao qual Deus se manifesta em sua grandeza, e que não é menos sua glória, em sua bondade, é assim reconhecido como um templo vivo. O retorno agradecido feito a Deus por este sinal gracioso de seu favor. O povo adorou e louvou a Deus. V3. Quando eles viram o fogo de Deus descer do céu, eles não fugiram amedrontados, mas mantiveram sua posição nos átrios do Senhor, e aproveitaram a ocasião. Com reverência para adorar a glória de Deus, eles inclinaram o rosto para o chão e adoraram, expressando assim seu terrível medo da majestade divina, sua alegre submissão à autoridade divina e o senso que tinham de sua indignidade de entrar na presença de Deus e sua incapacidade de permanecer diante do poder de sua ira. Com gratidão para reconhecer a bondade de Deus, mesmo quando o fogo do Senhor desceu, eles o louvaram, dizendo: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esta é uma música que nunca sai de época e para a qual nossos corações e línguas nunca devem desafinar. Seja como for, ainda assim Deus é bom. Quando Ele se manifesta como um fogo consumidor para os pecadores, seu povo pode se regozijar nele como sua luz. Não, eles tinham motivos para dizer que nisso Deus era bom. É pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos, mas pelo sacrifício em nosso lugar, pelo qual devemos ser muito gratos. O rei e todo o povo ofereceram sacrifícios em abundância. Com estes eles festejaram este fogo sagrado, e deram-lhe as boas-vindas ao altar. Eles haviam oferecido sacrifícios antes, mas agora os aumentaram. Observe que os sinais do favor de Deus para conosco devem ampliar nossos corações em seu serviço e nos fazer abundar nele cada vez mais. O exemplo do rei incitou o povo. É provável que o bom trabalho continue quando os líderes de um povo lideram. Os sacrifícios eram tão numerosos que o altar não podia conter todos eles, mas, em vez de qualquer um deles ser devolvido, embora possamos supor que o sangue de todos eles foi aspergido sobre o altar, a carne dos holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas foram queimadas no meio do tribunal, que Salomão santificou para esse serviço ou santificou por ele. Em caso de necessidade, o pavimento pode ser um altar. Os sacerdotes fizeram a sua parte. Eles esperavam em seus ofícios, e os cantores e músicos nos deles, com os instrumentos que Davi fez e o hino que Davi havia colocado em suas mãos, como alguns pensam que pode ser lido, significando que 1 Crônicas 16 verso 7, ou, como lemos, quando Davi os elogiou por seu ministério. Ele os empregou, dirigiu e encorajou nesta obra de louvar a Deus, e, portanto, suas apresentações foram aceitas como seu ato, e dizem que ele elogia por seu ministério. Toda a congregação expressou a maior alegria e satisfação imaginável. Eles celebraram a festa da dedicação do altar por 7 dias, do 2º ao 9º. O 10º dia era o dia da expiação, quando deveriam afligir suas almas pelo pecado, e isso não era inoportuno no meio de sua alegria. No 15º dia começou a festa dos tabernáculos, que continuou até o 22º, e eles não se separaram até o 23º. Nunca devemos ressentir o tempo que passamos na adoração a Deus e na comunhão com Ele, nem pensar muito ou nos cansar dele. Salomão prosseguiu em seu trabalho e realizou com sucesso tudo o que projetou para adornar tanto a casa de Deus como a sua própria. V11. Aqueles que começam com o serviço de Deus provavelmente continuarão com sucesso em seus próprios assuntos. Foi o louvor de Salomão que ele realizou o que empreendeu, e foi pela graça de Deus que ele prosperou nisso. As promessas de Deus a Salomão, versos 12 a 22. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela, estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim,
como andou Davi, teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes, e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescreve, e fordes, e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa, que santifiquei ao meu nome, lançarei longe da minha presença, e a tornarei em provérbio e motejo entre todos os povos. Desta casa, agora tão exaltada, todo aquele que por ela passar pasmará e dirá: por que procedeu o Senhor assim para com esta terra e esta casa? Responder-se-lhe-á: porque deixaram o Senhor, o Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram, e os serviram. Por isso, trouxe sobre eles todo este mal. Que Deus aceitou a oração de Salomão apareceu pelo fogo do céu. Mas uma oração pode ser aceita e ainda não respondida na letra. E, portanto, Deus apareceu a ele durante a noite, como fez uma vez antes, capítulo 17, e depois de um dia de sacrifício também, como então, e deu a ele uma resposta peculiar à sua oração. Já tínhamos a substância disso antes, em 1 Reis 9 versos 2 a 9. Ele prometeu possuir esta casa para uma casa de sacrifício para Israel e uma casa de oração para todas as pessoas. Isaías 56 verso 7 Meu nome estará lá para sempre. Versos 12 e 16. Isto é, haverá eu me dou a conhecer e lá serei chamado. Ele prometeu responder às orações de seu povo que a qualquer momento fossem feitas naquele lugar. Versos 13 a 15. Julgamentos nacionais são aqui supostos. Verso 13. Fome e pestilência, e talvez guerra, pois os gafanhotos devorando a terra significavam inimigos tão gananciosos quanto gafanhotos e devastando tudo. Arrependimento nacional, oração e reforma são necessários. Verso 14. Deus espera que seu povo que é chamado por seu nome, se desonrou seu nome por sua iniquidade, o honre aceitando o castigo de sua iniquidade. Eles devem se humilhar sob sua mão, devem orar pela remoção do julgamento, devem buscar a face e o favor de Deus. E, no entanto, tudo isso não funcionará, a menos que eles se afastem de seus maus caminhos e retornem ao Deus de quem se revoltaram. A misericórdia nacional é então prometida, que Deus perdoará seus pecados, que trouxe o julgamento sobre eles, e então curará sua terra, corrigirá todas as suas queixas. A misericórdia que perdoa abre caminhos para a misericórdia que cura. Salmo 103 verso 3, Mateus 9 verso 2. Ele prometeu perpetuar o reino de Salomão, com a condição de que ele perseverasse em seu dever, versos 17 e 18. Se ele esperava o benefício da aliança de Deus com Davi, deveria imitar o exemplo de Davi. Mas ele colocou diante de si tanto a morte quanto a vida, tanto a maldição quanto a bênção. Ele supo ser possível que, embora eles tivessem construído este templo para a honra de Deus, eles pudessem ser desviados para adorar outros deuses, verso 19. Ele conhecia a propensão deles para cair naquele pecado. Ele ameaçou com certeza que, se o fizessem, certamente seria a ruína da igreja e do Estado. Seria a ruína de seu Estado, verso 20. Embora tenham criado raízes profundas, e por muito tempo, nesta boa terra, ainda assim os arrancarei pela raiz, extirparei toda a nação, os arrancarei como os homens arrancam ervas daninhas de seu jardim, que são lançadas para o monturo. Seria a ruína de sua igreja. Este santuário não seria um santuário para eles, para protegê-los do julgamento de Deus, como eles imaginaram, dizendo: o templo do Senhor somos nós, Jeremias 7 verso 4. Esta casa que é alta, não apenas pela magnificência de sua estrutura, mas pelos fins e usos projetados para ela, será um espanto, cairá maravilhosamente, Lamentações 1 verso 9, para espanto de todos os vizinhos.